Penso que essa é a pior pergunta que já me fizeram, mas compreendo a tua provocação. Não, eu acho que nem mesmo os militantes do MPLA se sentem representados pelo João Lourenço. Porque o João Lourenço, na minha opinião, é a pior fraude que já houve, que o país já teve. É a pior fraude que o próprio MPLA já teve. Grande entrevista na Rádio Ouvinte com o Dr. Joaquim Jaime sobre o processo de Higino Carneiro. Acompanhe e deixe a tua opinião nos comentários. E dos piores erros que José Eduardo dos Santos cometeu foi este, ter indicado João Lourenço para lhe substituir. Por quê? Bom, pelas práticas, não é? Okay. Há uma mensagem da Bíblia que diz, pelos sinais os reconhecereis. E os sinais estão aí. Nós, antes de termos João Lourenço como presidente de Angola, e vais concordar comigo, e os ouvintes também certamente vão concordar comigo, nós tínhamos um saco de arroz de 25 quilos, porque eu não gosto de devagar, não gosto de discutir demagogia, eu gosto de discutir factos. Sim, claro, claro. Nós tínhamos um saco de arroz de 25 quilos a custar entre 3 a 5 mil kwanzas. Menos de 10 anos, temos um saco de arroz a custar cerca de 30 mil kwanzas. Uma subida a mais de 500%. Bom, se isto não é piora, significa dizer que nós temos que voltar a estudar os conceitos das coisas, não é? Antes de termos João Lourenço no país, o preço mais alto que uma nota de dólar chegou, de 100 dólares chegou, era em torno de 50, 70 mil kwanzas. Hoje, nós temos uma nota de dólar de 100 dólares a custar 120 mil kwanzas. Bom, se isto não é pior, significa que nós temos que voltar à escola para aprender bem os conceitos. Aqui, me parece que ele tem razão, porque ele mesmo disse que a qualidade do ensino em Angola não é boa, mas isso abrange a todos nós, não é? O governo alega que essas dificuldades, essas situações têm muito que ver com encontrou os cofres vazios, depois veio o Covid e atrapalhou muito a sua gestão. Bom, Negrão, eu gostava de entender, se eu pudesse ter a oportunidade de estar junto com o presidente, eu gostava de entender, se quando ele falava dos cofres vazios, está-se a referir em dinheiro em espécie ou recursos, porque os recursos até hoje nós temos, e o dinheiro em espécie decorre dos recursos que nós temos, a exploração dos recursos, o petróleo, os diamantes, o ferro, etc. Isso nós nunca deixamos de ter. Então, desse ponto de vista, os cofres nunca estiveram vazios. E mesmo do ponto de vista literal, do dinheiro em espécie, ele foi desmentido pelo saudoso presidente José Eduardo dos Santos, logo a seguir. Tanto é que depois ele veio com aquela máxima de dizer que zero não é sinônimo de nada, não é? Bem, isso também é outra forma que devíamos estudar os conceitos. Afinal de contas, o zero não é sinônimo de nada. Aprendemos com João Lourenço. Pois é. Disse aqui que se o João Lourenço... Disse aqui que os próprios militantes do MPLA não se sentem representados pelo seu presidente João Lourenço quando a presidência do MPLA, certo? Certo. Se os militantes não se sentem representados pelo João Lourenço como presidente do MPLA, como é que o João Lourenço conseguiu ter 11 mil candidaturas em menos de 24 horas? 11 mil assinaturas em menos de 24 horas. Há um contraditório aqui sobre o que o doutor diz. É uma boa pergunta, mas esse contraditório não é sobre o que eu disse, é sobre o que o próprio MPLA diz. Porque repara que o general Higino Carneiro, que levou pouco mais de um mês para conseguir 19 mil assinaturas, estão a dizer que é falsas. Então, se quem teve esse tempo todo para recolher 19 mil assinaturas disseram que é falso, e quem recolheu em 2 dias do final da semana, nenhuma delas foi falsa. A contradição não é sobre o que eu digo, é sobre o próprio MPLA. Isso coloca em xeque o próprio MPLA. Então, as pessoas deviam se perguntar sobre isto. Um não pode ter mais aceitação do que o outro? Nesse caso, era mais suscetível o general Higino Carneiro ter mais aceitação, e os sinais indicam para isto. Olha, deixa-me dizer que eu não conheço o general Higino Carneiro. Nunca privei com ele, não conheço ninguém da família dele, nem nada, mas eu conheço os fatos, não é? O general Higino Carneiro tem uma história em Angola, mesmo do ponto de vista da governação. Eu não conheço ninguém, nenhum mais velho, que me dê uma referência positiva do general João Lourenço enquanto um gestor público. Não conheço ninguém. Mas tem muitos, aos milhares. Aliás, eu também acompanhei algumas coisitas boas do general Higino Carneiro. Só para fazer lembrar assim aos ouvintes. A província do Cubango sempre foi tida como a terra do fim do mundo. Quando o presidente Eduardo Santos teve a ideia de mandar o general Higino Carneiro, aquilo mudou de nome. De fim do mundo para a terra do progresso. Isto significa o quê? Que havia um progresso. Significa que o homem foi para lá, implantou uma nova dinâmica. E de facto haveria um progresso caso ele ficasse lá mais tempo. Né? Ele, quando veio para Luanda, nós vimos aquela festança. Olha, e aqui, Negrão, os do MPLA são muito hipócritas, são ingratos. Aquela festa toda que o Bento deu, louvando, bendizendo, venerando o general Higino Carneiro. Hoje que o general Higino Carneiro quer se candidatar à presidência, Bento vira as costas. Sinceramente, a política é muito ingrata. Mas tem que ouvir, é o seu líder atual. Bom, esta é uma boa questão, né? Tem que ouvir o líder atual, mas a questão pronto, eu sei que aqui és tu que faz as perguntas, né? Mas pode também fazer uma pergunta retórica que eu faria. Mas afinal a questão, quando nós estamos numa organização, sobretudo uma organização de um país que se quer democrático, ou que se diz democrático, pelo menos do ponto de vista da Constituição. E aliás, os próprios estatutos do MPLA são dos mais democráticos que existem. Estatuto. Sim, os estatutos. Nesta questão, a pergunta seria, afinal, ouve-se ao líder ou ouve-se, digamos, a estrutura como tal que é guiada nos estatutos? A pergunta seria essa. Porque, e aqui, se calhar iria dizê-lo um pouco mais para adiante, mas vou dizê-lo agora. Este é o grande problema do MPLA. O MPLA está diante desta dicotomia, diante desta polêmica, não deste dilema. Qual é? Por um lado,
tem um código de conduta inscrito, através dos estatutos e também dos seus regulamentos. Mas, por outro lado, tem um código que tem muito mais peso do que as normas. Tem um código que não é escrito, um código que ninguém conhece, que é invisível, a tal questão das ordens superiores. Ok, sim. Que tem muito mais peso do que as normas escritas. Então, este outro código é que insere essa perspectiva que perguntas, né? Se ele deve ouvir ao líder. Pois sim, nessa perspectiva, infelizmente os militantes do MPLA, sobretudo aqueles interesseiros, aqueles mesmo que querem tirar proveito de tudo e por mais alguma coisa, preferem ouvir o líder e pisotear nos próprios estatutos que eles aprovaram. Este é que é o grande problema. Pois, hoje, por exemplo, o general Gino Carneiro quer seguir um código que se reveste nos estatutos e nos regulamentos. Mas, claro, ao seguir este código, afronta o código maior, que é o código que não é escrito, que é o código das ordens superiores, que é o código da voz da liderança. Pois, este é que é o grande problema. Este é o grande problema. E agora entrando no era só para aquecer, agora entrando na conversa estamos principal. bem aquecidos. Mas podemos ir mais, há muitos fundamentos aqui. Vamos voltar ali, vamos voltar aí. Tá bem. Entrando na nossa conversa, general Gino Carneiro leva a MPLA ao Tribunal Constitucional após chumbo da sua candidatura à presidência. O que eu quero entender é o seguinte, vamos debater sobre isso, o que eu quero entender é o seguinte, o que é que vai ser dito aí, o que é que vai ser falado aí, o que é que se vai resolver aí, o que é que o general Gino Carneiro pretende com este processo ao MPLA, é aí onde ele devia ter ido, vamos conversar. Mas como é que você analisa este processo do Gino Carneiro ao Tribunal Constitucional contra o MPLA? Bom, este processo é bem maior do que esse processo jurídico como tal, né? Ou seja, eu analiso esse processo em dois momentos, um momento político e um momento jurídico procedimental. Mas para que se perceba bem o momento jurídico, é melhor que a gente comece pelo momento político. Então, para entender essa questão, nós primeiro devemos entender a genealogia, então a gênese do MPLA. O que é o MPLA, de facto, para depois compreendermos o que está a acontecer com o general Gino Carneiro. Por que isso está a ocorrer? Ora, do ponto de vista de congressos e das candidaturas, reza a história que o primeiro congresso com múltiplas, o primeiro e único congresso com múltiplas candidaturas do MPLA ocorreu em 1974, onde concorreram duas figuras. Por um lado, Daniel Chipenda, que era um líder revolucionário dentro do próprio MPLA, porque ele conduzia um movimento de contestação do leste, da revolta do leste, assim que se denominava. E por outro lado, Agostinho Neto, que era tido como uma pessoa muito próxima, aquela elite que Angola estava a expulsar, né? Então, tem alguma aproximação com os colonos, digamos assim. Bom, neste congresso, reza a história que Agostinho Neto perdeu para o Daniel Chipenda. Mas Nito Alves, como tinha o poder de influência, influenciou e batotou o Congresso, de modo que atribui a vitória a Nito Alves, ou melhor, a Agostinho Neto. E isto fez com que, posteriormente, o Daniel Chipenda abandonasse o MPLA e filiasse ao FNLA e etc. Mais tarde volta. Mas pronto, voltando à questão. A partir desse momento, fica marcado aqui um facto. Quer dizer, a não aceitação do espírito democrático demonstrado através da realização de um congresso justo, né, com múltiplas candidaturas, como demonstram as normas, e olhando sobretudo uma experiência que vem do Ocidente e não só, já que nos queríamos afirmar como democráticos. A partir daí, o MPLA nunca mais ousou realizar um congresso com múltiplas candidaturas. Sempre foram congressos de sucessão, ou então de renovação de mandatos, né? E depois de sucessão por indicação. Aconteceu com Agostinho Neto, vários congressos, enquanto ele esteve em vida, a dirigir o MPLA, e depois acontece o congresso para indicar Zé Eduardo Santos, a substituição do Agostinho Neto, e depois vários congressos para a autossucessão do próprio Zé Eduardo Santos, até que em 2017, 2018, há o congresso para indicar João Lourenço a substituir Zé Eduardo Santos. Ou seja, João Lourenço, ou melhor, o MPLA nunca realizou um congresso com múltiplas candidaturas. Isto não faz parte do ADN. O MPLA nunca lidou bem com a questão democrática. E veja que por causa disso nós tivemos consequências nefastas no país. Por causa desta negação da democracia, nós tivemos os primeiros 16 anos de guerra fratricida em Angola. Foi exatamente por causa disto. Porque o MPLA sempre se procurou afirmar como o único e o legítimo representante. Quer dizer, tal como dentro, internamente, quem está à frente se sente o único que representa, o único que fala, o único que manda, o único que determina. Isso depois também tem reflexo para o país. Tipo partido único. Exatamente. Consequência, 16 anos de guerra fratricida, isso de 75 até 91. Bom, através da conjuntura internacional e não só, o MPLA aceita ir para multipartidarismo, não é? Aceitando, digamos, uma situação que não é dela, que não é típica. Então, só que foram muito inteligentes, temos que admitir. Aceitam uma Constituição, aceitam a lei constitucional que admite o multipartidarismo, traz a questão das eleições, etc., a partilha de poder, tudo isso numa perspectiva de visão, não é? Previsão apenas, ideologia, imaginário, mas na prática continua a conservar o ideário do partido único. É aí que o MPLA continuou sempre a representar, então, a estar em todas as instituições e a exercer um controle efetivo sobre todas as instituições do Estado. Todas, absolutamente todas.
Ora, voltamos à questão dos congressos. Bom, após disso, e como nós sabemos, em 2017, 2018, quando houve aquela questão da substituição entre João Lourenço e Eduardo Santos, começou a haver uma espécie, aquilo que as pessoas começaram a chamar de bicefalia. Bom, a bicefalia é o quê? Não é nada mais do que, vai lá, exercício de dois comandos distintos, embora numa perspectiva diferenciada. Por um lado, nós teríamos um presidente do partido, por outro lado, um presidente do país. Por que a bicefalia? Porque, na verdade, quem exerce o poder executivo, e não só em Angola, é o MPLA, isto nunca mudou. E eu falo sobre isso porque o mais velho, João Martins, tentou trazer uma ideia para desconstruir a questão da bicefalia e dizer que conforme ocorre em Angola não é bicefalia porque o poder em Angola é exercido de forma absoluta pelo MPLA, quer a nível do país, quer a nível do partido. Logo, é o mesmo ente que teria duas cabeças, uma para dirigir o país e outra para dirigir o partido. E sendo que as políticas públicas são essencialmente a direção do partido. Vais continuar, aproveitando essa deixa da bicefalia, há quem diga que gente dentro do MPLA dizem que a bicefalia é algo, tudo bem que já foi aprovado, mas não vai acontecer depois de 2027. Por quê? Porque poderá ter o presidente João Lourenço inicialmente como presidente do MPLA, ou um outro presidente, e outro presidente da República, certo? Mas depois o presidente do MPLA terá de sair e o presidente da República vai assumir a presidência do MPLA, ou seja, a bicefalia do MPLA não funciona. Bom, eu estava a querer... Os poderes não vai funcionar. Estás a querer aventar uma hipótese em que ocorra a segunda volta daquilo que aconteceu com Eduardo Santos e João Lourenço. É este exemplo que a pessoa deu também. Isto, mas não esqueça depois do nosso ponto. Sim. Não, é uma hipótese isso, mas ainda é futurista. E não podemos nos ater ao futuro como tal. Tudo isso é muito incerto, mas certamente o João Lourenço não é tão ingênuo como o presidente Eduardo Santos, infelizmente. Pronto, não é que o mais velho era ingênuo, eu acho que ele confiou demais no seu miúdo, no João Lourenço. Quais foram as ingenuidades caso tenha cometido o presidente José Eduardo dos Santos ao ter saído e deixar as coisas como são quando pergunta fruto do que diz? Não, há informações de que ele teria sido alertado por muitas pessoas do MPLA que o João Lourenço não seria a boa pessoa para lhe suceder, mas ele insistiu. Também, pronto, mais velho que era, tanto tempo que tinha de poder, por mais que o João Lourenço fingisse, eu acho que ele teria o discernimento suficiente para perceber aquilo que está a acontecer hoje. E não teve porquê. Negrão, tudo que está a acontecer hoje em Angola, eu previ em 2017 e 2018. Essa live está a ser acompanhada por muitas pessoas, certamente que me conhecem, sobretudo os meus amigos, com quem frequentei o curso superior de Direito na Piaget. E se estiverem a me acompanhar, estiverem a mentir, podem ligar agora e vão me desmentir. Em 2018, 17, 18, até um pouco 2019, eu desenhei tudo, mas tudo que está a acontecer agora, porque eu em nenhum momento acreditei que o João Lourenço fosse capaz, primeiro, de produzir alguma alteração no modus vivendi, no caso, para melhor, isso dos angolanos. Doutor, a quanto da sua tomada de posse, fez um discurso muito bonito em que não havia todo mundo, justiça para todo mundo, emprego. Se eu continuar, pronto, nunca acreditei sequer que ele fosse capaz de combater a corrupção. Em linhas gerais, nunca acreditei que ele tivesse capacidade de promover reformas em Angola. Porque se ele ia metendo pessoas ou seja, exonerou muita gente que a gente nem imaginava que fossem ser exonerados. Segura essa sua questão, que eu gostaria que esgotássemos a questão dos generais no Carneiro e depois, se pudermos, se tivermos tempo, voltamos a isso. Depois vamos voltar então, vamos à cena do Gino Carneiro. Pois. Então, estava eu a falar dos congressos, não é? Pronto, houve aquela situação da bicefalia e etc, que o João Lourenço não se adaptou com aquilo porque já tinha na manga a intenção de abocanhar o poder no partido do mais velho, por parte do mais velho, e assim conseguiu, porque regimentou um grupo que lhe ajudaram a fazê-lo e apoiaram o Zé Eduardo Santos do partido. Ora, foi um golpe bem sucedido, mas é um golpe que o João Lourenço deu, não se esqueçam disso. Com a ajuda dos mais velhos de Dino Matros e etc, que hoje estão bem arrependidos. Hoje estão bem arrependidos. Pois, mas entretanto, veja que neste interim, em 2021, quando se vai para o Congresso, com medo de que a questão da bicefalia pudesse voltar a acontecer, colocaram o tal artigo 120 que impedia um presidente, no caso, impedido de concorrer à República, também concorrer ao partido. Ou seja, tal como no país o presidente tinha 2 mandatos, no partido ele também teria seus 2 mandatos. O João Lourenço, para contornar isso, batotou o partido, realizou um congresso extraordinário no qual alterou o estatuto em 2026, né? E 25, salvo erro. Ora, os estatutos não são alterados em congresso extraordinário. Aliás, os próprios estatutos do MPLA, no artigo 140, o estatuto de 2021, está lá escrito, está lá, que os presentes estatutos só podem ser alterados em congresso ordinário, porque quando é tal como aquela questão da matemática, não é? Normalmente, quando estamos diante de uma equação do primeiro e segundo grau, o que nos identifica normalmente vai ser o elemento 1 e 2. Normalmente o 1 está implícito, o 2 está sempre expresso. Aí sabemos que sempre que tivermos x2, significa que estaremos diante de uma equação de segundo grau. A mesma coisa com essa questão. E aqui não é uma questão, se calhar, de confusão, não. Congresso, a expressão congresso traduz a ideia de congresso ordinário. Congresso extraordinário tem de vir extraordinário porque é uma exceção ao congresso ordinário. Então, o congresso ordinário
é o único órgão capaz de alterar os estatutos, mas o MPLA contornou, no caso João Lourenço contornou, e alterou os estatutos fora de época, uma batota. Conseguiu como? Por causa do apoio de jovens. João Lourenço sempre foi muito inteligente. Isso temos que reconhecer. Sempre atribui a ele o mérito de um bom jogador de xadrez, um exímio jogador de xadrez. Por quê? Depois que ele conseguiu apoiar Eduardo dos Santos, naquele mesmo congresso, ele ampliou o Comitê Central de 300 para cerca de 600 e poucos. Qual seria a finalidade? A finalidade é introduzir jovens, okay. Né? Porque ele tinha calculado que os mais velhos não são confiáveis. Okay. Ele tinha calculado que os mais velhos podiam apoiar num certo momento, mas se ele se desviasse, como ele tinha a agenda de se desviar, como a agenda dele nunca era fazer reforma, ele sabia que os mais velhos depois iam retirar o apoio. Okay. Então coloca jovens com muitas carências, muitas necessidades, né? Jovens que se querem realizar à custa do MPLA e não tem outra solução senão apoiar o líder, porque entendem que é o líder que está em condições de realizar os anseios deles. Okay. Então foi a estratégia que ele teve. Introduziu muitos jovens. São esses jovens que hoje lhe valem para, digamos, fazer as atrocidades que está a fazer mesmo a nível do partido. Por isso que tu hoje vês discursos de jovens no MPLA a ser mais amedrontador, mais assustador do que dos próprios mais velhos. Porque é uma conversa que se fala dentro do MPLA pelos jovens. O que é que eles dizem? Não, quando os mais velhos querem aconselhar, tem que se lembrar que eles já têm tanto. Nós também queremos ainda ser como eles. Mas, no entanto, se esquecem que aqueles mais velhos têm o que têm. Porque conseguiram durante mais de 30 anos. E lutaram. E esses jovens querem ser igual ao Dino Matrossi, igual ao Roberto Almeida, igual a tantos outros mais velhos. Em apenas 10 anos. Querem acumular fortuna como esses mais velhos. Por isso é que o país está como está. E a única figura capaz de lhes proporcionar isso é o presidente João Lourenço, infelizmente. É uma coisa que ele próprio disse que ia tentar combater, mas acabou sucumbindo nisto. Você quer me dizer que João Lourenço está a praticar a corrupção junto aos jovens, junto dos jovens? Quando voltamos à questão, vamos falar. Voltando ao assunto do Carneiro. Pronto. Até aqui, eu queria fazer, digamos, uma cronologia dos factos para mostrar qual é, digamos, a aceitação, qual é a visão do MPLA sobre essa questão da democracia, sobretudo traduzido na perspectiva da realização dos congressos com múltiplas candidaturas. Até aqui, conseguimos ver que o MPLA nunca lidou bem com essas questões. Então, quando vamos olhar para o Higino Carneiro, nós temos que entender e dizer que o problema aqui não é sobre o Higino Carneiro. O problema também não é sobre os estatutos do MPLA, o problema é sobre a tal ordem superior, o problema é sobre a ideologia, ou então a genealogia do MPLA, que é contra os adventos democráticos. Porque quem não é pró-democracia jamais vai aceitar a ideia de se realizar um congresso com múltiplas candidaturas. Portanto, o que está a acontecer agora é uma tentativa de se experimentar, digamos, um contexto novo que, por acaso, está previsto nos estatutos do MPLA, que, como eu disse, são um dos mais democráticos que existem, temos que admitir isso. E isso começa com o Jean Antônio Venâncio, né? Em 2021, Salvo Erro, quando tentou concorrer, e sabemos, né, o que aconteceu com ele, e até hoje ele disse que perdeu o negócio e etc, por causa disso, perseguição política. Voltou agora também, mais 2020. Sim, mas está a sofrer, perseguição política. Né? E o general Higino Carneiro que, pronto, querem experimentar, querem ensaiar, digamos, uma coisa que nunca ocorreu no MPLA, mas querem trazer isto porque está previsto. Primeiro, nós temos uma Constituição que diz que Angola é um Estado democrático de direito. E depois, os estatutos prevêem isso. Então eles querem fazer este ensaio, só que a máquina de bloqueio é muito superior a eles. Pronto. Então, isto justifica, por exemplo, falando concretamente do general Higino Carneiro, justifica que ele esteja a ser perseguido, porque para mim, não que ele seja o santo, mas o que está a ocorrer com o general Higino Carneiro, e eu digo em alto e bom tom, é apenas, ou trata-se apenas de uma perseguição política. E eu fundamento. Por que assim? Primeiro, o general Higino Carneiro, sabemos que em 2019 foi anunciado um processo contra ele. E justo? Ou não, na sua visão? Não consigo dizer se é justo ou não, porque somente o tribunal tem a competência, e eu, enquanto fazedor do direito, tenho que ter aqui esta cautela. Somente o tribunal pode dizer se o processo foi justo ou não, em função das provas acarreadas e etc. E depois, culminando com julgamento, condenação, absolvição. Mas como nós sabemos, em 2019 o general Higino Carneiro foi processado, supostamente por um crime, ou então por crimes cometidos durante a sua gestão na província do Caducubango, e depois, 1 ou 2 anos depois, voltamos a saber de um outro processo que lhe acusavam de burla de algumas viaturas, isso já na gestão, isso entre 2016 e 2017, enquanto governador da província de Luanda. Bom, em 2022, o processo 40/19 foi arquivado pelo Tribunal Supremo por insuficiência de provas. Este foi o processo do Quanto Cubango ou de cá de Luanda? Não, pelas informações, é o do Quanto Cubango. Na mesma senda, também em 2022, né? Em 2026, o processo também foi arquivado pelo DNIAP, porque supostamente a entidade que tinha feito a queixa, tratando-se de um crime particular, retirou os procedimentos criminais. Quando se retira o procedimento criminal, o mínimo que pode acontecer é o arquivamento dos autos. Não há fundamento. 2 processos arquivados. Bom, quando o general Higino Carneiro anuncia a sua intenção de se candidatar à presidência do MPLA, quando ele faz aquele comunicado que por uma questão de respeito foi ter com o presidente, e veja só, as pessoas dizem, as pessoas do MPLA não sabem o que é disciplina partidária.
Eu tenho pena das pessoas do MPLA, não sabem o que é disciplina partidária. Eu tenho um amigo Joaquim Jaime, fala muito sobre essas coisas. Ele é um amigo, posso citá-lo porque ele é um amigo mesmo, né? Fala muito sobre essas coisas, mas eu posso dizer aqui que faz muita confusão, não sabem, distorcem o sentido da disciplina partidária. O general Gino Carneiro, por uma questão de disciplina partidária, foi à sede do partido, pediu uma audiência ao seu presidente e comunicou ao presidente a sua intenção de se candidatar à presidência. Se isso não é respeito, é o quê? Meu Deus, é um militante que faz isso. Ele podia muito bem falar publicamente só, porque ele tem esse direito, nada lhe proíbe, nada lhe obriga também a fazer o que ele fez. Mas como ele é um militante muito dado ao respeito aos estatutos, isso é o que significa disciplina partidária, respeitar os estatutos. E sabe que nos termos dos estatutos existe um líder, ele foi, pediu audiência e foi comunicar ao líder: líder, já que você vai cessar o mandato, eu vou concorrer, eu tento concorrer. O que é que assistimos a seguir? Uma baita entrevista conduzida pelo renomado jornalista da TPA, da televisão pública de Angola, Ernesto Bartolomeu, onde o querido presidente se manifestou completamente desagradado pela intenção do general Gino Carneiro. Usou adjetivos, distratou o general, quer dizer, o seu colega de general, né? E o general Gino Carneiro é um general de luta, não é um general do gabinete. Eu não sou do MPLA, mas sei a história do país. Cometeu indisciplina partidária? Quem cometeu? O presidente da República. Naquele momento estava cometendo disciplina partidária. Okay. Estava. Porque primeiro é que era um assunto interno, que o general tinha ido tratar com ele e ele trouxe publicamente. Okay. Tá vendo? E depois, a forma como ele se dirigia ao seu militante e depois a um general, não era a forma mais cordata, mais cordial, mais urbana. Não é? Então era o presidente a cometer indisciplina partidária. Mas mais do que isto, nesta entrevista, nós soubemos que afinal o general Gino Carneiro era super general. Quem falou foi o presidente, todos nós ouvimos. Dizia que o outro se sentia super general, mas era ele que estava a dizer que afinal o outro era super general. Dizia que não tinha dado benção a ninguém. Quer dizer, afinal de contas, para alguém concorrer no MPLA, tem que precisar de uma benção do partido, do presidente. Okay. Tá vendo? E mais, ameaçou publicamente de morte política ao outro. Quando ele fez aquela correlação, aquele exemplo, aquela comparação de um atleta que parte dos coqueiros e depois vai correndo. O campeonato começar depois, exatamente, chega no final da meta cansado, ou até mesmo pode não chegar, anunciando já a morte política do outro. Quer dizer, tudo isto, na verdade, se revelam em tudo que está acontecendo agora. Eu vou me explicar. Mas antes disso, o presidente depois acaba dizendo: nem sei porque que ele foi dizer que eu concedi audiência e tal, porque eu até recebo o presidente dos tribunais superiores. Recebe todo mundo, recebeu o general Gino Carneiro como recebe outros, naturalmente. Presidentes dos tribunais superiores. Negrão. É uma pergunta que eu sempre fiz, nunca ninguém conseguiu me responder. Por que os presidentes dos tribunais superiores, que são por excelência outro poder, que são também poder de soberania, por que eles precisam de pedir audiência ao presidente de um partido político? Qual é a relação? Não existe. A menos, tal como eu estou a dizer, na prática, a democracia é só imaginário, é só um ideário. Ou seja, eles vão lá, naquela audiência, vão lá pedir orientações sobre como vão despachar os processos, sobre todos aqueles processos ligados aos opositores, quer oposição de facto, quer aqueles opositores dentro do partido. Que tipo de orientação vão pedir, sendo que eles são autônomos e só devem fazer o seu trabalho devidamente? Você, jornalista, gosta muito de fazer perguntas cavilosas, mas eu tenho fundamento para te responder. Olha, vou dar só um dado. A última vez que esteve cá em Angola em vida, o saudoso presidente Eduardo dos Santos, nesta altura, o Zeno dos Santos tem interposto um recurso extraordinário de inconstitucionalidade ao Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo, isto é público, o Clube Capa escreveu sobre isso. Na altura, o presidente era o venerando juiz Joel Leonardo. Nesta altura, também estava a fazer os preparativos para o Congresso do MPLA, no que passou no 11 de novembro. Havia a questão de negociação, se o ex-presidente pudesse participar ou não. O partido queria muito que ele participasse, mas ele tinha reserva, está muito magoado com tudo que ele tinha feito. Então ele estava decidido a não participar. O Tribunal Supremo escreveu ao Palácio pedindo orientações como haveria de se pronunciar, como haveria de responder o recurso apresentado pela defesa do Zeno. Está a entender? Nós somos adultos. E o Palácio respondeu. O Palácio disse: não, vamos esperar. Como mandamos uma questão ao pai dele para saber se vai aparecer no Congresso ou não. Então vamos responder só depois dele dar uma resposta. Aí vamos entrar na nossa conversa. E como o mais velho não foi ao Congresso, o recurso do Zeno foi chumbado com sucesso. Não vamos entrar. Aí vamos entrar na nossa conversa. Vamos esperar um pouco. Porque é aí também onde aproveitamos a independência o que o Gino Carneiro está a fazer. É sobre isso. Vamos. Sim, vamos lá chegar. Mas prossiga. Temos tempo, vamos a isso. Então, voltando à questão da entrevista, né? Sim. Então, aí o presidente mostrou que de fato que ele tem controle de tudo em Angola. Só isso justifica o que ele disse naquela entrevista. Mas o mais importante é que ele anunciou uma série de ameaças contra o general Gino Carneiro. Então, isso justifica aqui. Primeiro, hoje por hoje a leitura que eu faço agora é esta. Compreendo por que só agora, ou então só depois desse momento,
é que foi retirado o ex-presidente do Tribunal Supremo, Dr. João Leonardo. Porque supostamente ele terá arquivado os processos contra o general Gino Carneiro e entendeu-se que ele não seria a pessoa indicada para voltar a reativar os processos. Mas essa conversa de processo Gino Carneiro mesmo é um facto, é verdade mesmo? Mas é um facto. São factos. São factos. Processos tinham sido arquivados, depois voltam à tona. Vamos falar também sobre isso. São factos. Ora, foi público que quando o Dr. Pedro Mendes Carvalho foi nomeado a substituir o Dr. O general Pitagros, no cargo do PGR, ele citou as prioridades dos processos, e entre as prioridades ele citou os processos do general Gino Carneiro. Isso não são meras coincidências, né? Isso levaria, por exemplo, João Leonardo, do Tribunal, e Pitagros, da PGR, a não darem seguimento ao processo de Gino Carneiro? Não, o Pitagros deu seguimento, porque a PGR, o Ministério Público, instruiu o processo e remeteu ao Tribunal. E o Tribunal analisou e achou que não tinha prova, na perspectiva do Tribunal, arquivou o processo. Isto é um mecanismo, um expediente normal. É assim que se processa. A lei substantiva prevê isso, a lei processual prevê isso. O que é que levou às suas exonerações? Bom, aqui são especulações, né? São especulações. No caso do João Leonardo, hoje entende-se que o facto de ter... Porque assim, o João Leonardo está envolvido em muitos escândalos. Os escândalos do João Leonardo são públicos. Aliás, a PGR investigou, encontrou documentos e tal, comunicou ao presidente. Mesmo assim, o presidente manteve confiança política. Mesmo quando estava a ocorrer aquela questão com a juíza veneranda do Tribunal, a ex-juíza veneranda do Tribunal de Contas, Zagina Gamboa, em que o presidente acusou publicamente a Zagina Gamboa, mas defendeu o João Leonardo. E continuava a manter confiança. Veja que tudo isto não motivou a sua retirada. Depois de um tempo, não, doença, sei lá o quê. Pronto, entendemos que, afinal de contas, estava em voga essa questão. Porque quando ele sai, já tinha acontecido essa questão do anúncio da candidatura do Gino Carneiro e etc. Vamos entrar na nossa conversa. Temos que saber fazer contas, né? Sim, vamos entrar na nossa conversa. Embora. Eu quero entender esse ponto. Então, vá lá. Estamos a falar dos processos. Sim. Então justifica que quando o novo PGR assume as funções, os processos contra o general Gino Carneiro voltem à ribalta. E aqui onde está a maracutaia, né? Eu costumo dizer que em Angola as instituições de justiça não fazem justiça como tal, fazem espiritismo jurídico. Tá vendo? Pratica espiritismo jurídico. Isso é o quê? Não, porque... Fotos ocultas, feitiço mesmo? Sim, quer dizer, que as pessoas parecem que vão dormir, adivinham, sonham, venham, fazem um despacho. Porque assim, é verdade que do ponto de vista legal, um processo arquivado não significa a extinção dos procedimentos. Os processos arquivados podem sempre ser abertos em função da necessidade. Mas só que as circunstâncias, neste caso, não são das melhores, não demandam a reabertura desse processo. Primeiro porque quem arquivou o processo, no caso, ou relativamente ao caso do Cândido Banco, foi o Tribunal Supremo, através de um despacho de pronúncia, né? Onde faz um despacho e depois arquiva o processo. Deveria ser o próprio tribunal também a reabrir o processo, se houvessem novas provas. Novas provas. Doutor, no caso, rapidamente, por que acha que foram abertos os processos de Gino Carneiro dias depois dele ter anunciado a exatamente, para cumprir aquilo que o presidente anunciou naquela entrevista. Criar empecilho, criar impedimentos, criar barreiras à sua candidatura. O objetivo é fazer com que o general Gino Carneiro não consiga apresentar a candidatura, não consiga candidatar-se à presidência do MPLA. Mas era uma coisa muito clara para todos nós e nós teríamos visto que o presidente da República, João Lourenço, estaria a jogar sujo. Mas está a jogar sujo. Não estaria. Não acha que é um jogo muito claro para nós percebermos que, por favor, tenta fazer um jogo mais discreto para que não dê bandeira. Bom, embora eu tenha dito que o presidente é muito inteligente, mas em algum momento também, se calhar, a esse nível de inteligência pode ter falhado, né? E normalmente nessas questões parece que tem estado a falhar muito, porque aquele comunicado que a PGR trouxe para justificar a reabertura do processo, sobretudo quando diz que processos semipúblicos não admitem arquivamento. Todos os processos, mesmo os processos públicos, admitem arquivamento. E às vezes, os comunicados aqui nos fazem parecer que somos todos burros, acéfalos e etc. Tá vendo? E depois as pessoas se perguntam se nós é que não estudamos ou eles estão a fazer os comunicados que não estudaram. Porque se a ideia é assim, que os processos semipúblicos não admitem, digamos, essa perspectiva de encerramento, então nós vamos nos perguntar por que encerraram o processo contra o João Cláudio Bastos de Moraes. Encerraram por quê? Essa é outra conversa. E aqui, não, mas quer dizer, a conversa não é a mesma, né? Doutor, vamos ainda entrar na nossa conversa. Eu quero entender. Não, porque o processo do João Cláudio Bastos de Moraes, só para esclarecer isso, é um processo não semi, mas público. Mas ainda assim foi encerrado porque a lei permite. Agora, quanto mais um processo particular ou semipúblico, em que a queixa é particular. Vai voltar aqui outras vezes, depois vamos falar sobre isso e outros pontos. Só quero entender, o Gino Carneiro levou ao Tribunal Constitucional, o que é que se vai falar ali? Bom, o que é que se vai resolver? Qual é a ideia do Gino Carneiro? O que é que espera resolver? E qual é a visão que você tem sobre isso? Não, é assim. A visão que eu tenho sobre isso, já disse, primeiro, isso é sobre o MPLA, nem sobre o Gino Carneiro. Isso é sobre o MPLA, ou pelo menos parte do MPLA, porque nem todos no MPLA estão a se rever nisto. Só por isso é que o general teve 19 mil assinaturas. Isto é sobre o presidente João Lourenço. Isso nem é sobre o general Gino Carneiro. O general Gino Carneiro está certo, está a fazer bem. O Tribunal Constitucional vai... Agora, se o Tribunal Constitucional vai responder favoravelmente ou não, isto é outra história.
Mas o general Gino Carneiro fez bem porque, veja que o general cumpriu todas as etapas. Primeiro, ele tinha cerca de 10 mil assinaturas, quando depois lhe disseram que afinal de contas era preciso preencher uma ficha. Yeah. O outro, não sei se lhe informaram quando é que era preciso preencher ficha, não sabemos. Yeah. Depois, mesmo assim, o homem foi no terreno e conseguiu 19 mil assinaturas. É assim, a subcomissão de mandatos ou de candidaturas não tem competência para anular. Ok. Tem a competência de informar. Uma coisa é eu ter a competência de informar ao negrão que esse teu estudo está aprovado. E outra coisa é eu dizer que o estudo está aprovado. Porque te informar é uma mensagem que tu vai transmitir. Significa que é uma entidade competente que veio para aqui, fez o seu trabalho e depois fez um despacho e eu te comunico o despacho. Estas são as competências da subcomissão de candidaturas. A subcomissão de candidatura não tem competência para anular as candidaturas. Ponto número 1. Depois, tratando-se de um processo administrativo, por mais que se tenham detectado irregularidades, que é verdade que possam ter existido, né? A primeira coisa que se deveria fazer era notificar a parte interessada. Porque ele é a parte legítima. Deveria ter sido informado o general Gino Carneiro essa candidatura, das irregularidades que foram encontradas. Depois, deveria ter sido dado tempo para que se suprissem as irregularidades. Ou seja, substituir as assinaturas que foram reprovadas por novas... Exatamente, Okay. exatamente. Na eventualidade de facto haverem indícios de crimes, esta comissão não tem competência para aferir e se pronunciar. Deveria remeter aos órgãos do Estado. Nós temos o Ministério da Justiça para isso. O que deviam ter feito é pegar aquelas assinaturas que suscitassem algumas dúvidas, remeter às entidades competentes para se pronunciar. Enquanto isso, o general teria tempo para suprir as candidaturas em falta, porque afinal de contas são só 5 mil e ele apresentou 19 mil. Ok, sim, pois é. 5 mil, ela apresentou 19 Parece que mil. 2 mil foram aprovadas. 2 mil alguma coisa. Pois, está vendo? Então significa que ele precisava de mais ou menos 3 mil, ou 2 mil e pouco. Davam mais tempo, até porque o período só vai fechar, o período só termina a 25 de outubro. Davam tempo para suprir, não deram. Logo anunciaram já a anulação. O general bateu a bola baixa, como diz na gíria. E ele é mesmo disciplinado. Até pelo seu discurso. É sempre um discurso de unidade, um discurso de coesão, um discurso de organização, não um discurso de confusão, está a ver? Diferentemente do chefe. Entretanto, o general, e isto é público, emitiu uma nota de reclamação. A subcomissão, e por aquilo que eu pude ver, a subcomissão disse que não era competente, então remeteu à comissão. Mas quando vamos falar da comissão, aqui me lembra uma coisa. Há aqui um vício, este sim, é insanável. É um vício que devia redundar na nulidade, não na anulação. Nulidade da candidatura do presidente João Lourenço. Isso. Muitos não falam sobre isso. Até mesmo os juristas não falam sobre isso. Porque o presidente João Lourenço, ele é o coordenador da comissão encarregue de preparar o 9º Congresso. E é esta comissão que tutela a subcomissão de candidaturas. Não sei se me faço entender. Ou seja, a subcomissão de candidaturas, na verdade, tem como chefe o próprio presidente, que é o chefe da comissão que tutela a subcomissão. Não, mas seria no caso dele, depois de ter sido ser o presidente cessante, ou seja, que vai depois não estar a concorrer. Ele é presidente do partido agora. E ele é o presidente da comissão. Mas no caso de não estar a concorrer. Não, como assim? Ele pode estar a concorrer, talvez ser Mas é o que está. Estou entendendo o teu raciocínio. Se ele não mas tivesse. Ele também é um concorrente. Se ele não tivesse a concorrer, estaria bem que ele fosse o coordenador da subcomissão e, consequentemente, da comissão e, consequentemente, da subcomissão. Está a ver? Se ele de facto não tivesse a concorrer. Mas infelizmente ele está a concorrer, logo é parte no processo. Se é parte no processo, não pode ser ele a conduzir o processo. Logo, ele está ilegítimo nisto. Ou seja, ele está a atuar em 2 papéis, árbitro e jogador. Agora a minha pergunta é: algum árbitro aceita apitar o jogo em seu prejuízo? Pois é, claro que não. Somos adultos. Tá? Então, isto justifica o que está acontecendo com o general Gino Carneiro. Por isso eu disse, isto não é sobre o general Gino Carneiro, porque ele está bem. Agora, deixa-me só, quando o Gino Carneiro decide levar o MPLA ao Tribunal Constitucional, qual é a ideia? É para rever as assinaturas ou é para, ou seja, eliminar essa, ou é para cancelar essa anulação da sua candidatura? Bom, no tribunal já não vai se pedir minimização, porque o tribunal ordena. O tribunal não brinca, não medeia, o tribunal ordena. Neste caso, o general, ao intentar uma providência cautelar, o objetivo é anular a decisão que anulou a sua candidatura. Ou seja, tornar sem efeito aquele comunicado lido pelo senhor Job Capapinha. Senhor Job Castelo Capapinha. Este é o nome dele, né? Job Castelo Capapinha. O país conhece bem esses nomes. O país também vai registrar, a história vai registrar esses nomes. Job Castelo Capapinha. Pois, então, o objetivo ao ir no tribunal
é para tornar sem efeito aquela declaração feita pelo senhor Job Castelo Capapinha, não é? Ok. Após. Terá alguma solução, pelo que o doutor está aqui a dizer, se calhar terá alguma solução, mas há quem diga que só está a perder tempo porque já está tudo alinhado, aquilo é só um teatro que vai acontecer. Bom, é provável que esteja a perder tempo, porque de facto o que está alinhado, nós sabemos que está alinhado. Mas é assim, tem que haver o espírito da resiliência, não é? Porque senão também de nada vale a nossa existência. Aliás, a própria independência que temos hoje, ainda que aparente, foi fruto da persistência, da resiliência dos nossos mais velhos. Isso propiciou que muitos atos foram praticados ciclicamente, ou seja, de forma repetidas. Então é preciso que se pratiquem sempre essas coisas. Mas também não podemos deixar de admitir que, embora eu defenda o general Gino Carneiro, eu acho que ele está a agir bem, ele está a respeitar os estatutos, ele está a cumprir os estatutos, mesmo agora. Ele sofreu ao Tribunal Constitucional porque a Comissão não respondeu. O que significa que ele tentou a fase graciosa, como a fase graciosa não funcionou, então está aí na fase contenciosa, através do Tribunal. Aqui, vamos ver o que o Tribunal vai fazer. Bom, penso que é hoje que termina o prazo dado ao MPLA para se pronunciar. Não sei, vocês são jornalistas, não sei se o MPLA se pronunciou ou não. Se não se pronunciou, significa que confessa os atos de que vem acusado no processo. E qual é a consequência? A consequência é que o tribunal vai ter de julgar favoravelmente a providência cautelar intentada pelo general Gino Carneiro. Dito de outro modo, o tribunal vai ter de dar razão ao general Gino Carneiro e com isto a consequência vai ser que aquela declaração do senhor, não sei se é o senhor ou doutor, Job Castelo Capapinha, vai ser nula, vai ser sem efeito. Automaticamente a candidatura vai continuar. O máximo que poderá acontecer é que se dê um tempo para que o general supra as irregularidades eventuais, onde as eventuais irregularidades detectadas no processo. Mas que ela vai prosseguir. Isto se o MPLA não cumpriu as ordens do tribunal. Agora, eu também compreendo o ceticismo das pessoas quando dizem que está tudo alinhado. Está mesmo tudo alinhado. Então, o artigo 122 dos estatutos do MPLA dispõe que os militantes do MPLA indicados para os cargos públicos, no seu exercício, devem obedecer o partido e o líder. Significa que a diretriz é do partido e não do Estado como tal. Isto justifica que a doutora Laurinda Cardoso, o doutor Norberto Sodre e tantos outros, mesmo nas funções de Estado onde estão, por serem militantes do partido no poder, têm de cumprir as ordens de quem está na frente do partido. Agora, se de facto, e aqui é a minha indignação, porque acho que os militantes do MPLA, sobretudo os mais velhos, são muito cobardes. Porque numa altura como esta, que os generais nunca devem ser fustigados, era a altura para haver um apoio, não é? Mas esse apoio não pode ser aquele apoio da sordina ou dos bastidores, tem de ser uma solidariedade pública. As pessoas têm que vir publicamente falar, temos que quebrar este gelo. Mas sabe que eu ouvi, sabe que há militantes que não estão a dar a cara sob pena de sofrer algumas situações pelas quais só eles sabem, pouco boas, não estão a dar a cara pelo apoio ao Gino Carneiro. Não ouviste que o rei do Bailundo foi trazido para cá? O rei do Bailundo foi trazido para cá, foi arrastado lá para cá, lhe fizeram sair lá o quê? Quando chegou lá o mais velho desfez o quê? Desmentiu o general Gino Carneiro. Pois é. Agora, são as informações que temos. Mas também vale dizer, antes de ir a tua pergunta, se calhar vamos já para outro tema, não é? Vale dizer que, embora eu esteja favoravelmente ao general Gino Carneiro, mas não posso deixar de dizê-lo, e porque não estaria a ser justo com a história, que o general Gino Carneiro está a provar do próprio veneno. Porque o general Gino Carneiro é um pilar fundamental na construção desse Estado totalitarista que temos. E hoje é o próprio Estado que está a dar cabo dele. Isto deveria servir de exemplo para outros militantes do MPLA. O Nito Alves se posicionou favoravelmente ao MPLA, mas quando chegou o momento lhe mataram. Zé Eduardo Santos deu a vida pelo MPLA, assumiu o MPLA e o país com cerca de 30 anos de idade, muito jovem. Não teve tempo de ver a sua juventude, deu a vida toda. Onde é que está? O MPLA deu cabo dele. O general Gino Carneiro está a acontecer. Boa Vida Neto, por dizer publicamente que jamais estaria contra o José Eduardo Santos, onde é que está? Então, os militantes do MPLA, acordem. Esse país é de todos nós. É normal ser militante de um ou outro partido. Isto é um direito que a Constituição nos consagra. Mas não é normal defender incongruências. Não é normal. Sobretudo quando elas concorrem para o prejuízo do país. É isso que me deixa em lágrimas. Como é que eu tenho militantes, pessoas intelectuais que estudaram, detentores de muitos títulos acadêmicos, mestrados, doutoramentos e etc., mas vão defendendo coisas que até o próprio diabo duvida. Para eles. Bom, ganham disso. Esse é o grande problema também que temos em Angola. Muitos políticos, quando falo político, estou a falar aqueles políticos de factos, né? Os que estão mesmo nos partidos, etc., mas também alguns ativistas. Ao invés de se preocuparem em ter sucesso na vida de patronato, ou na vida empregabilidade, né? Na vida de trabalho, por exemplo, para se conseguirem realizar depois, ir para a política e verem a política como um serviço, ou como um instrumento de serviço. Veem a política como um meio de realização. Este é que é o problema. E quando você vê a política como um meio de realização,
você fica preso, você não tem liberdade. Então acontece o que está a acontecer. Mas a pergunta é, isto é bom? Claro que é mau, porque Negrão West. Tu hoje pode ser objeto de várias benesses dadas pelo partido. O que você Mas tu achou tens da parentes que não vão ter a abordagem mesma feita pelo sorte. doutor? Tu tens vizinhos que não vão ter a Comente e mesma compartilhe com sorte. mais alguém. Vais acabar estando A num tua meio em que vai ser o opinião é único a ter muito aquelas importante. benesses. Mas a Até ideia ao é, próximo você está num vídeo. meio